Então vamos lá, bem-vindos quem está chegando. A Ângela Medeiros é a anfitriã dessa live, embora eu esteja aqui no andar de cima, a gente está dando uma volta no Instagram aqui, né, Ângela? Isso, tentamos fazer lá pelo meu perfil, não rolou, não conseguia trazer a Ana, então viemos para cá e vamos fazer daqui, né? Isso Então, aí. a ideia de hoje é conversar um pouquinho, né? Quais são essas diferenças entre aprender e vivenciar? Então, a minha história com a Ana, a história mais recente, foi no ano passado, quando a gente montou juntas uma equipe para disponibilizar para o mercado o Flow Experience, que foi uma imersão em inglês, para as pessoas vivenciarem uma experiência de um final de semana inteiro só conversando em inglês. E de lá para cá a gente segue trabalhando juntas. A Ana está participando do English Experience nível avançado, né? Está me ajudando, está me dando uma mão maravilhosa no meu lançamento para o Free to Flow e para Journey to Flow in English. Então a gente tem conversado muito sobre esse processo de fluxo. A Ana é psicopedagoga, né? É coach também. Começamos em ambientes diferentes, mas praticamente juntas. Ambas estamos fazendo 10 anos de formação em coaching esse ano, né? Yeah. Então são as coincidências aí do universo, as coincidências, né? A gente não sei se a gente chama coincidência ou não. Então, já falei um pouquinho de mim, já falei um pouquinho da Ana, e a ideia é ser mesmo um bate-papo, né? A ideia é ser um bate-papo. Eu trouxe alguns elementos aqui, né? Mas a gente vai conversando, a Verônica também seja bem-vinda. A gente vai conversando aqui e vai construindo juntos essa diferenciação. O que é semelhante, o que é diferente entre aprender e ensinar, né? Algum ponto que você quer trazer aí para começar, Ana? Eu acho que tu colocou, eu não sei fixar comentário, tá? É uma coisa que eu preciso aprender. Se tu Ah, me tá. disser, eu até já coloco aqui. É só clicar no comentário, bem de leve, não aperta, só clica e vai aparecer ali no menu fixar comentário. Se tu chegou a comentar o título aqui? Não. Não, tem que ser você escrever, digitar. Ah, tá. Peraí, então. É aprender. Ó, a gente vai Ou fazer vivenciar. junto isso, tá, gente? Então vamos lá. Eu não sei fixar comentário. Aprender ou vivenciar. E sem óculos ainda por cima. Publicar. Agora eu dou um toquezinho de leve. Aí vai aparecer um menu fixar comentário. Não apareceu. Será Clica que tu bem de leve. consegue fixar o meu? Tem que ser Não, eu? só o anfitrião que consegue. E o Não. bacana, assim, eu fico impressionada como é que a, as vivências vão mostrando o que a gente precisa aprender, né? Então, assim, a gente poderia planejar um monte de tempo, poderia estudar no manual várias vezes. Eu estou aqui falando para a Ana como é que faz, mas enquanto ela não tentar fazer, ela não vai aprender a fazer. Tem Ah, eu não coisas tô que não adianta conseguindo. explicarem. Oi? Não, dou um toquezinho, mas ele não me deixa nenhuma opção, assim. Ele fica sem nenhuma opção de fixar. E mesmo que você toque e solte. Deixa eu fazer de novo. Tenho medo de te tirar da live aqui, peraí. Ah, agora deu. Ah, Viu? yes! Então, este exemplo é um exemplo perfeito. Eu posso dizer quantas coisas forem, mas a Ana vai ver assim como é que é a maneira correta de colocar o dedo ali para poder fixar o comentário. Eu apanhei também até É descobrir. delicado, é Isso, delicado. É assim, é um isso. toquinho suave. Exato, exato. Ai, que Então, interessante. eu acredito muito que tudo é material para a gente aprender, quando a gente está com o foco certo. E quando a gente está presente no aqui e agora. Se a Ana não estivesse presente ali, focada em atingir o objetivo dela, que era fixar o comentário, ela ia desistir,
ela ia se sentir desconfortável, entende? E não, ela botou foco no que ela queria. Eu quero conseguir fazer isso, eu quero aprender a fazer esse negócio. E não Sim. adiantava se ela fosse dizer assim, não, mas Ângela, me explica. Tá, eu entendi mentalmente, eu entendi racionalmente cada um das etapas que eu preciso fazer. Enquanto ela não foi lá e tentou, não conseguiu, né? É. E eu tô falando, se eu queria falar alguma coisa antes, eu quero Isso, trazer uma coisa que eu te contei hoje e que tem a ver com live aqui e tal. Eu estava há bastante tempo, né? Para quem não sabe, a Ângela, todas as quartas-feiras, ela tem uma live que acontece no English, canal do English Experience, né? Aqui no Instagram. E tem uma vez por mês, né, Ângela, que tu faz isso. aberto para quem quiser participar para praticar inglês. E eu tô nessa caminhada do inglês desde o ano passado, quando eu trabalhei e fiz, né? Fui participante do Flow Experience, que foi uma imersão de final de semana que nós tivemos num espaço maravilhoso. Então, desde lá eu venho mergulhada, assim, convivendo, né? Falando, treinando inglês, né? Me experimentando. E venho também fazendo lives. Então, a experiência de estar ao vivo também não é uma novidade para mim. Mas fazer a live como participante que pratica inglês ao vivo com a Ângela, eu estava assim sempre adiando, né? Eu dizia para ela, Ângela, acho que na próxima vai, né? Me encolhia, via que alguém foi, ficava na minha, não entrava. E quarta passada ou foi na outra? Agora eu não me lembro. Foi na outra, foi na Foi outra. na outra. Isso. Eu decidi que eu ia entrar. Nem falei para a Ângela, eu decidi que eu ia entrar, mas aí quando chegou na hora, começou a me dar uma palpitação no coração. Eu via a Ângela me falando, e quem é que vai entrar? E eu tava ali, né? E quem é que vai entrar? E quem é que vai entrar? Aí a Milene entrou. Graças a Deus a Milene entrou. Daí quando a Milene entrou, pô, a Milene entrou, né? Ela foi a primeira, tá? Elas ficaram conversando, tava tão divertido a conversa, que eu vou. Daí eu dei o sinalzinho para entrar, e aí eu Isso. entrei nervosa, com o coração acelerado ainda. Mas à medida que eu fui fazendo e que eu fui assim, me deixando levar, né, pela tua Uhum. condução ali, foi, tava bom, tava divertido. Eu só saí porque eu tinha que dar espaço para alguém entrar, mas Sim, depois foi, né? Então sim. eu trouxe isso para ilustrar a nossa conversa, porque de fato é assim que eu tenho experimentado aprender coisas novas. É me Uhum. permitindo ir, sabe? Me Sim, jogando para a experiência. sim. Então, quando tu coloca assim como título aprender ou vivenciar, tem uma quebra de paradigma, assim, para responder essa pergunta, eu não vou respondê-la agora, mas eu acho que mais para frente a gente pode responder ela, construir primeiro, né, o pensamento aqui e conversando para depois eu trazer uma coisa que eu estava me dando conta. Até fiquei curiosa, né? O que que remete para as pessoas quando elas veem essa pergunta aí, aprender ou vivenciar, né? O que que remete para vocês? A Valéria que entrou, estudou comigo no colégio também. A Valéria estudou comigo antes ainda da Joilma, lá na quinta série. Éramos BFF, Best Friends Forever. A Lúcia, minha prima lá do Rio de Janeiro também. O bacana desse ambiente aqui do Instagram é justamente isso, a gente poder se conectar com outra pessoa, vivenciar uma conexão, né? Falando aqui de vivência, né? Vivenciar uma conexão que antes não seria possível, né? Então, até tô curiosa, né? Botem aí nos comentários, quando você vê este questionamento, essas duas palavras juntas, aprender ou vivenciar, que remete a vocês? Que pensamentos vêm aí na mente de vocês? Quando vivenciamos, aprendemos, Elisa. É isso. Que mais? E será que mais que tem aí, além do aprender enquanto vivencia, né? Enquanto o pessoal vai falando aí, eu até quero comentar uma coisa que a Ana comentou comigo hoje à tarde e que a gente não, e que ela acabou não comentando. Que foi possível, Ana, para ti depois daquilo? Que outras vivências você se permitiu por ter vivenciado aquela coisa de entrar na live em inglês?
Pois então, eu estava tão. Antes de fazer a live, eu tinha uma cobrança assim em relação a, tá, mas eu vou entrar lá e vou falar, não vou falar o inglês correto, né? Então, Uhum. mas aí, depois que eu fiz, ficou óbvio para mim que, tipo, não é uma live de entrar para fazer o inglês correto. Eu conscientizei a situação, né? Tá. Era uma live para praticar o inglês. E eu sou convencida de que estou convencida de que para eu poder aprender, né, no caso, novas línguas, né, especialmente, pensando como eu aprendi o português, né? Eu aprendi falando errado primeiro, né? Sim. Aprendi falando palavra, depois juntando uma palavra com um pedaço de, né, outra e falando errado e crescendo e fui imersa no português, eu aprendi português. E aí mais para frente eu fui aprender gramática. Sim. Então, essa crença me ajudou muito assim a perceber dentro de mim esse novo, esse meu momento assim, live em inglês, né? Então tá, eu Uhum. não tinha que falar perfeitamente o inglês, era só praticar. Mas Sim. o fato de ser ao vivo, né, e entrar vulnerável ao vivo, me deu também, tá me dando uma, como é que se diz assim, uma liberação interna para mim, para, por exemplo, fazer ao vivo a hora que for, quando eu sentir que eu estou com vontade de trazer uma coisa relevante, que nem hoje Uhum. quando tu falou, Ana, vamos fazer a live hoje? Vamos fazer essa live hoje, né? Hoje de manhã surgiu uma oportunidade muito legal de uma pessoa que eu acompanho, né, na internet e tal, estava fazendo uma live, todo final de live, ele faz quase todos os dias. Todo finalzinho ele deixa um espaço para quem está na live entrar e conversar com ele. E eu já estava ensaiando entrar, mas hoje de manhã eu acho que hoje vai ser eu que vou ser chamada, porque é mais de 100 pessoas ao vivo ali, né? E eu mandei Sim. a solicitação, sentei, me preparei, e não é que ele me chamou, fiz uma live de manhã com olheira, né? Sem nem maquiagem, mas tipo assim, eu estava muito afim de conversar com ele, né? E a oportunidade de conversar era ao vivo que ele estava dando. E aí, por que Uhum. não? Né? Sim. Então, quantas coisas, Ângela, eu me dou conta quando eu conto isso aqui para as pessoas, e aí pensem aí vocês que estão nos ouvindo. Quantas coisas tu deixa de fazer porque tu tem medo de fazer errado? Ou porque tu tem Isso. medo de aparecer A bagunçada, Elisa né? Por exemplo, colocou a questão da ali, né? aparência. A Elisa colocou ali, ela já foi criticada pela pronúncia e ela estava comentando antes, né, que ela viaja, né? E às vezes rola química, às vezes não, às vezes rola vergonha das outras pessoas. Então, assim, eu até fiz semana passada, eu acho, ou, não, tem umas 2 semanas. Eu coloquei um vídeo falando da questão do erro. O que está por trás desse erro, desse medo da crítica, desse medo do julgamento, né? Então, depois até assistam lá, mas já dando uma palhinha agora, é essa coisa assim, a gente quer pertencer, a gente quer ser amado. E aí, se o outro me critica, parece que eu não sou aceito, parece que eu não pertenço, parece que eu não vou ser amado, parece que eu vou ficar sozinho. E isso é muito ancestral. Então, eu falo disso hoje, por quê? Porque muitas dessas crenças, quando a gente mostra os padrões, quando a gente fala desses padrões, já vão ressignificando na parte de cada um que sente isso e não sabia exatamente o que estava acontecendo, né? Então, Exato. isso é muito importante. A Roberta está falando ali, aprender idioma tem me ensinado a lidar com os meus medos e inseguranças. Perfeito, Roberta, é bem isso. Então, assim, uma das coisas que eu trouxe aqui para comentar é a gente fala muito disso, né? Vou para a live do aniversário da Bia, minha sobrinha. Ah, Lúcia, obrigada pela tua presença. Dá um beijão na Bia por mim. Dá um beijão nela por mim. E então, assim, a gente fala muito nisso, né? O pensar, o agir e o sentir. A gente aprendeu a desenvolver um intelecto para planejar direitinho, para evitar riscos, e o nosso inconsciente vê a crítica, a potencial crítica, porque não é nem a crítica real, é o medo da crítica, é a crítica que a gente acha que pode acontecer. Então a gente aprendeu a evitar os perigos.
a prever para evitar os perigos. E aí o que que acontece? A gente ativa demais aqui o pensamento, o raciocínio. Em inglês tem uma expressão que diz assim, analysis paralysis. Sabe quando você fica analisando, 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 que você paralisa, você não consegue nem agir, né? Então, isso acontece muito. Só que eu só vou conseguir perceber de fato o que está por baixo, né, desse medo que eu estou sentindo quando eu entrar em ação. Aí é onde eu vou, de fato, o meu corpo vai encontrar pistas. Tem uma das técnicas da programação neurolinguística que chama-se SCORE. Ia falar de um outro. Chama-se SCORE. E o SCORE, o que que é? A gente imagina uma linha de tempo, né? Então, eu tenho um sintoma que eu tenho hoje, e aí eu vou descobrir, pelo meu corpo vai me dar pistas aonde foi, na minha linha do tempo, na minha história, que eu aprendi a sentir daquele jeito, né? E depois eu vou definir como é que eu quero estar, qual é a situação futura. Então, digamos que a Ana tivesse usado essa técnica para se preparar para participar lá da live de conversação em inglês que a gente estava trazendo como exemplo, né? Ela ia imaginar como é que ela ia se sentir, ia ver os efeitos depois, e aí eu ia perceber, tá, para ela migrar do se sentir travada, né, com medo, hesitante, né, para de fato conseguir entrar na live, talvez ela descobrisse que ela precisaria do recurso de coragem, né? Então, cognitivamente a gente sabe, mas no nosso inconsciente, lá na nossa essência, lá no nosso íntimo, a gente sabe o que a gente precisa. E tem uma variação dessa técnica que eu vivenciei lá na NLPU, lá na Universidade da PNL na Califórnia, que é a Judith Delosier criou, que chama-se Dancing Score. Então eu não vou com a minha razão dizer eu preciso de coragem. Eu vou deixar que o meu corpo faça o movimento necessário para eu conseguir ir da minha limitação para a situação que eu quero. E Uhum. naquele movimento, aí o meu consciente vai dizer assim: ah, eu estou acessando aqui uma coragem. Olha que bacana. Agora, a gente só consegue perceber isso quando a gente entra em ação. Se a gente Exato. não se movimentar, não der os passos, a gente fica estancado lá naquele medo, né? Então faz Uhum. bem linkado com o que a Roberta estava falando dos medos e inseguranças que o É. processo de aprendizado da língua está trazendo para ela, né? E tu sabe, Angela, eu estava falando e eu estou me lembrando, assim, porque como eu estou estudando inglês, então, né, ingressei no avançado e voltei a estudar regularmente, eu noto, assim, uma coisa me observando no processo de aprender, assim, de quando eu me aproprio mesmo daquele conteúdo, tá no meu caso, eu já descobri que está muito relacionado com estar confortável. O meu Uhum. corpo, ele precisa estar confortável, assim, eu preciso estar por exemplo, essa coisa de ter aula online, né, que para mim está sendo interessante, assim, observar. Eu crio um ambiente para minha aula, por exemplo, quando a gente tem aquelas aulas mais longas, que são as do sábado, com o grupo todo, né, fico me lembrando da última que a gente teve, assim, eu criei todo um ambiente confortável, com Sim. comidinha, com um cafezinho, estava frio, então deixei uma mantinha, né? Aí coloquei o computador numa posição assim que eu fico aqui numa situação legal. E foi uma aula assim de flow, né? De tipo, foi Uhum. super agradável, confortável. Então, assim, o que cada um pode se questionar assim, o que é importante. E a PNL tem esse recurso também, né? De poder perceber assim, em situação de aprendizagem, qual que é como que eu opero nesse momento. No meu caso, Isso. eu sou muito sinestésica. Uhum. Então, preciso criar um ambiente assim que o meu corpo fique relaxado. E aí Sim, eu tô pronta para receber o novo, sim. né? Imagina, a gente fez trava-língua aquele dia, né? A gente olhava aquelas frases assim, né? Meu Deus do céu, né? Não vou conseguir dizer isso, né? E as coisas que a Não, gente diz pra gente, eu não vou conseguir dizer. E aí, né? quando você diz assim, ah, vou tentar. Ou seja, não tem muita hesitação, né? Eu tô com uma frase aqui pronta que vai dar um card daqueles de frase de efeito, né? Que é assim, enquanto você hesita, você se afasta do teu êxito. Então, o teu êxito está além da hesitação. São palavras muito parecidas no português, no inglês são bem diferentes.
mas no português são palavras muito parecidas, mas que tem uma noção totalmente diferente. O corpo manifesta de uma forma muito diferente. Exato. O hesitar e o êxito, né? Então, o outro ponto aqui que eu trouxe, e aí é onde eu vejo assim que existe uma diferença do aprender pro vivenciar, né? Se eu me coloco numa posição de aprender, né? Eu vou estar aqui porque eu quero aprender. Se eu me coloco numa posição passiva, eu não estou assumindo o protagonismo. E para eu ativar esta vontade de aprender, eu só vou aprender se eu tiver a vontade de aprender. Então, às vezes, se eu me colocar numa posição muito passiva e o modelo educacional tradicional coloca os alunos numa posição passiva. O professor Exato. vai ensinar para o aluno. Agora, quando a gente vira esse jogo e cria vivências, na vivência o aluno vai aprendendo nesse movimento, nessa ação, né? Então, não sei como é que está sendo aí para os teus filhos, né, Ana? Você fez também uma live recentemente, né? Falando da questão da educação também. Sim. A gente participei de uma roda de conversa com uma professora, uma diretora de escola, uma aluna, né, que inclusive é filha da Marina, e a Marina, que é mãe, e a gente estava conversando sobre isso de fato, né, eles estão experimentando, principalmente os nossos filhos estão experimentando algo que nem a gente vivenciou, em Uhum, termos de situação de aprendizagem. A gente uhum, aprendia com os colegas na escola, junto, isso faz parte, né? A socialização e tudo mais. E eles estão em casa, com os pais, no caso aqui, que trabalha, né? Eu trabalho em casa, então, assim, eles estão no convívio comigo, mas não é o tempo todo, eu não dou atenção o tempo todo. Na escola, eles têm, por exemplo, uma pessoa que está ali só para ensinar durante 4 horas, né? sim. E aqui eles têm a gente vai revezando, né? E vai tendo que experimentar. Então, nesse tempo, que são mais de 100 dias já, a gente já experimentou inúmeras maneiras e de Sim, inúmeros jeitos. E sim. agora já dá para entender um pouquinho melhor assim qual que é o meio que para cada um deles, e aí são duas crianças diferentes, né? Com Uhum. temperamentos diferentes, com gostos diferentes. E aí eu fico aqui no meu pensamento assim, meu Deus, né? Que ensino é esse que a gente tava? Tava tudo errado, Sim, sim. né? Porque daí eles estavam lá tendo que se adaptar àquele contexto, né? E são crianças, imagina 20 crianças numa sala, 30, é diferente, né? Eu É. tenho dois e já percebo um E já desafio percebe grande. o desafio, né, que é para dar atenção para eles, para perceber as necessidades deles e o próprio formato de aprendizado, né? Em casa agora, provavelmente eles fazem ali, tem horários que eles têm que estar ali, mas tem horários onde eles estão fazendo outras coisas. Vai dar uma caminhada ali pelo pátio, volta, vai tomar uma água, volta, Sim, né? Eles precisam também ter um protagonismo maior, provavelmente, né? Porque não dá para proteger demais, né? Não dá para sim. proteger demais essa gurizada. Mas aí tu falou protagonismo, Ângela, e bem-vinda, Lise. A Lise, minha parceira de bio, Que bem-vinda, legal. saudade. Tu falou em protagonismo e eu quero, assim, as pessoas que estão aqui com a gente, eu quero convidar para refletir, assim, até que ponto, percebe assim na tua vida, até que ponto tu não repete esse padrão dessa postura de aluno de sala de aula nos novos aprendizados ao longo da vida, assim. Quando Sim. tu vai, seja conhecer, aprender uma nova língua, mas é um exemplo, mas isso é muito próximo da questão da escola ainda, né? Uma nova língua, mas pensa assim, por exemplo, aprender a lidar com alguma ferramenta desses meios digitais, né? Eu Uhum. tenho, por exemplo, eu tenho facilitado profissionais da área de desenvolvimento humano, tenho facilitado essa entrada nos meios digitais, né? Usar o Zoom, fazer reunião online, né? A dinâmica, né, desse universo online, que recursos precisa, etc. Quantas novas
coisas a gente tem que aprender para poder continuar fazendo o que a gente sabe fazer no presencial, né? Isso, Então, assim, quantas coisas a Ângela agora está se apropriando para botar para rodar um curso 100% online, isso, né? isso, Quantas coisas a gente precisa se apropriar, por exemplo, hoje em dia o marketing, ele tá muito forte, assim, nas redes sociais, né? A gente isso, precisa estar presente aqui, sim, para ser visto, né? Porque isso. a gente está se relacionando Divulgação nesses acaba meios. sendo por aqui, a divulgação do nosso trabalho, né? Vamos pensar aqueles cafés que a gente tinha antes, aqueles eventos que a gente ia de networking, tudo isso não tem agora, né? Hoje é por aqui. É É sete tudo horas da noite, online. aquele bando de live ali, né? Exatamente. Então, assim, o que eu preciso aprender para poder circular nesses meios, Isso. né? Então, o Ah, quanto a gente se dispõe a esses novos aprendizados. Mas isso. aí, a provocação do aprender ou vivenciar, né? Eu não É. sabia fixar. Quem chegou aqui agora, no comecinho da live, eu estava aqui fixando comentário. Eu não sabia fixar comentário. Eu não tenho feito muitas lives aqui no Instagram, eu faço de outro jeito, em outros recursos. Então, eu não sabia. Qual o jeito de eu aprender, É, né? indo para a prática. E Indo para a prática. fazendo, eu percebi que não ia adiantar nada eu ter lido o manualzinho lá do Google. Em algum lugar no Google deve estar dizendo como é que fixa comentário na live do Instagram. Tem tudo no Google, né? Tem tudo, Não tem ia tudo. adiantar, porque a Ângela me deu aqui uma dica online, ao vivo. Ana, é suave, é delicado. Essa informação não estava lá. E mesmo ela me dizendo, eu ainda demorei um pouquinho para perceber qual era o suave do toque que eu tinha que dar. E tem muito da tentativa e erro, né? Eu vi ali que a Renata entrou, a Carla, agora a Carson. Então sejam bem-vindos. A Ana está me cedendo aqui o espaço, né? Que a gente não conseguiu fazer pelo meu perfil, né? Para a gente fazer essa collab. E a discussão é justamente entre aprender ou vivenciar, né? O que que é diferente e o que que é semelhante, né? A Renata também comenta que ela está curtindo, né? A gente terminou agora o desafio de 21 dias de listening e ela curtiu o quê? Justamente foram as experiências que eu fui criando num grupo de Telegram. A gente nem tinha os encontros presenciais, né? A experiência de estar lidando com mídias diferentes, é um aplicativo aqui, é o Telegram, então é várias coisas diferentes para poder fazer o aprendizado, né? Então, quanto mais coisas eu vivencio, mais eu aprendo. No fundo é isso. É aquela diferença assim, eu tava me dando conta. Eu não, eu morei na Califórnia, mas eu, tirando a Califórnia, tirando a Argentina, eu não fui para muitos lugares. É, aí eu paro para olhar, né? Quando eu estava na quinta ou sexta série, eu não sei se a minha amiga ainda está aí ou não, mas é a Valéria. Mas, enfim, na quinta ou na sexta série, eu tive um professor de geografia que ele fazia a gente decorar. Resultado, eu detestei geografia. Minha primeira crise de enxaqueca que eu tive na minha vida foi vésperas de prova de uma prova de geografia. Agora, será que isso está relacionado ao não ter viajado para muitos lugares diferentes? Provavelmente sim. E Uhum. quando você viaja, você lembra mais das coisas que você vivenciou? Aprende mais fácil, né? O que tenho estudado muito, que eu tenho pesquisado muito, é como é que a gente aprende mais fácil. E o que eu notei é, professor Leite, a Joilma lembra. Abre o Atlas, lembra, Joilma? Lembra, Joilma? A Joilma não estava comigo nessa turma, ela entrou depois, mais tarde, mas ela vivenciou, ela conheceu o professor Leite também. Então, foi um trauma para mim, né? Sou coach atualmente, mas professor de educação física, o Carson, de formação, penso que o aprendizado acontece de várias formas, porém, se for divertir, é melhor. Exatamente, Carson. Toda a Tem uma vida, frase, toda a vida, toda a né? vida, toda a vida, é divertido. Tem uma frase do Walt Disney que ele diz assim: eu prefiro divertir as pessoas na esperança que elas aprendam do que ensiná-las na esperança que se divirtam, né? Então a diversão ela gera emoção e ela traz essa leveza.
A Ana falava mais cedo, né, do quanto ela é sinestésica, ela precisa desse ambiente confortável. Agora a gente está falando do conforto físico. E o conforto emocional? E o conforto emocional? Esses dias eu estava conversando com uma aluna e o que ela me disse assim, do que ela mais gosta do modelo, né, do English Experience, é o acolhimento. É o acolhimento, se sentir acolhido para poder trazer o que vem, manifestar o que vem. Isso faz muito gancho com o que hoje se fala muito em autenticidade. Como é que eu vou treinar ser autêntico? Eu tenho que me permitir ser quem eu sou neste exato momento, para que aí sim eu possa ser autêntico. Não é quando isso acontecer, aí eu vou conseguir ser autêntico. Uhum. Não, seja autêntico agora. É cada Lógico, momento. isso, vai ter pontos que eu vou estar vulnerável. A Ana comentava ali dela explorar aquela vulnerabilidade dela, de que ela estava aprendendo para participar ali da live em inglês, né? E- E uma coisa importante nesse processo, assim, logo no início a Elisa comentou, né? Vivenciar é aprender, né? A gente Isso, aprende vivenciando. Sim, isso, porém, eu também acredito que além disso ser uma verdade, é importante que eu conscientize a vivência também. O que eu quero dizer com isso? Eu até falava na semana passada, eu tive a oportunidade de fazer um bate-papo ao vivo também com o Bruno o Colpo. Bruno tinha A gente entrado, não falava, sei se ele ainda está aí. O Bruno se tinha tiver, dá um entrado. oizinho aí, Bruno. E a gente estava falando do eu observador. E como é importante a gente também, ao passar por uma vivência, né, ter esses momentos de reflexão ao longo dos dias, né, ter um momento assim para a gente dar uma relaxada e se perceber. Então, por exemplo, no meu processo de aprendizado de inglês, eu tenho monitorado o meu comportamento assim ao longo do processo, né? Tipo, como é que foi a semana até a próxima aula, né? O que eu aprendi, como que eu aprendi melhor. Então, por exemplo, nos módulos do avançado, eu já percebi assim que o do listening para mim foi o mais fluido, assim, era o que eu mais dava conta. Depois fui descobrindo o que fazia sentido para mim para poder me apropriar da parte gramatical, que foi no outro módulo que a gente estava, né, construindo assim as sentenças. Então, assim, tu também colocar esse olhar de observador de si mesmo Isso, naquele processo de aprendizagem, olhar os novos aprendizados como um processo. A gente está isso, trazendo inglês aqui, Angela, muito porque a gente está com isso, né? Eu estou fazendo inglês isso. contigo, tu está lançando o programa de inglês, a gente está muito com inglês aqui no tema. Mas quem está aqui nos assistindo, pensa numa coisa que tu está te desenvolvendo, né? Algum desafio desse momento, assim, uma nova aprendizagem, seja ela qual for. Eu, por exemplo, também estou me observando na forma como eu estou me relacionando com os meus filhos. Porque essa coisa da convivência, chegou uma hora assim que eu disse, não, deu, eu não quero mais isso, né? A gente estava com vários desafios, assim. Então eu Sim, sentei com eles, a gente reestruturou, né? Fez um outro jeito, começou a funcionar sábado, está funcionando legal. Mas aí eu preciso também fazer a manutenção disso, assim, no sentido de olhar para o processo. Então, eu estou com eles constituindo uma nova rotina. sim. Eu estou aprendendo essa nova rotina também junto com eles, né? Então, ter esse olhar, assim, sobre mim e sobre eles, de como é que está indo. O que deu certo? Né? Esse exemplo que eu trouxe de estar confortável para estudar, pô, isso deu super certo. Na próxima aula eu vou fazer a mesma coisa. Isso Isso. aí eu já sei que é importante. Então, o que é importante para ti quando tu está se apropriando do novo conhecimento, né? Às vezes é um conteúdo que tu precisa desenvolver, quem está aqui, tem um coach aqui, né? Às vezes tem que Isso. desenvolver um conteúdo para uma live, Às vezes pode né? ser, Para uma pode ser desenvolver o palestra. conteúdo para live, pode ser fazer a própria divulgação. Marketing é uma coisa que eu estou aprendendo ainda a fazer, né? Uhum. Yara também seja bem-vinda. Marketing é uma coisa que eu ainda estou aprendendo a fazer. Agora, eu vou só ficar olhando, observando os outros como é que fazem, ou eu vou partir para ação? Vou fazer do meu jeito, adaptado, e aí, quando eu faço adaptado, aí é que eu vou percebendo o que tem de aprendizado ali, o que estava claro aqui na cabeça, mas na hora de praticar não é exatamente a mesma coisa.
eu passei muito tempo estamos, ó, Carson também está aprendendo a parte toda de marketing, né? Então, a Ana comentava mais cedo que ela está fazendo um trabalho para ajudar as pessoas a se colocarem também usarem mais as ferramentas para se colocarem no online também, né? Então, tá inclusive me apoiando nesse lançamento que eu vou fazer, né? Então, o que acontece aí por trás disso tudo, você falava do eu observador, né? No processo ali do English Experience, eu faço os alunos virem para essa posição de observador. Através das perguntas que eu vou fazendo, eu trago eles para essa posição de observador. E tem uma coisa muito, muito legal. Às vezes o aluno já sabe falar, já fala bem e não percebeu ainda. Ele ainda está com uma visão antiga dele mesmo. Então, quando tenho eu como observador ou os outros colegas que dão feedback, aí que a pessoa se dá conta, olha só, mas eu já estou conseguindo fazer mesmo. Eu Então, chamo de F5. Eu chamo de F5. Eu digo assim, assim, dá um F5 aí, que eu acho que isso aí tu já superou. Porque quando a gente atualiza, né, no site, por exemplo, o site atualizado, eu sei que se eu clicar no F5, ele atualiza com a nova ele versão, né? atualiza. E você Então é deve usar isso. isso com seus clientes de coaching também, né, Ana? Uso bastante. Porque, de fato, né, Angela, a gente vai vivendo, vai passando pelos desafios, né? Isso que eu te trouxe hoje da live daquela semana de fazer live em inglês, né? Isso, O que isso me oportunizou? Onde é que eu percebi que mudou alguma coisa? Né? Pô, isso. um simples movimento, né? Um movimento, fazer uma live, né? Para mim era uma coisa grande fazer, era uma coisa bem Sim, desafiadora no meu sim. contexto, né? Pô, isso me liberou não só para fazer live em inglês, me liberou para outras coisas também. Então tem isso, às vezes a gente tá aqui buscando superar uma coisa, mas isso que a gente vai superar vai ser superado para várias outras que a gente nem sabe. Isso, Então, assim como a gente se limita, por causa de uma coisinha, a gente se limita em várias coisas, também quando a gente libera uma crença, né? Quebra um paradigma, a gente está se liberando para fazer coisas que a gente nem imagina. exato, Isso é exato. muito interessante, assim, acompanhando, né, as pessoas que a gente vai acompanhando, assim, e até os nossos próprios processos, né, Angela? Isso. Quantas coisas a gente vem, eu vou falar por mim, né? Quantas coisas eu venho derrubando, assim, de Eu, tam- limitadores. eu também. Imagina, são 10 anos aí, né? Tanto eu quanto você, né? 10 anos aí nessa área de coaching, de empreendedorismo. E quais eram os modelos que você tinha de estar trabalhando por conta própria? Então, você provavelmente tinha modelo de alguém mais assalariado, ou não? Sim, É um paradigma diferente, então é um aprendizado também. Agora, se eu fosse dizer, não, eu vou primeiro fazer uma formação, vou fazer um MBA em gestão de negócios, para depois abrir o meu negócio, não, é na prática, uhum. na prática. Eu me lembro até hoje, eu fiz informática. Hoje eu trabalho com desenvolvimento humano, mas eu fiz informática, foram quase 20, mais de 20 anos na área de TI, né? E por que que eu estava falando do fazer informática? Agora deu bug aqui no sistema. A gente estava falando de novos aprendizados, assim, o quanto isso, quando a gente supera, né, as barreiras que tu foi superando ao longo desses anos. A gente estava falando Isso. dos nossos aprendizados ao longo desses anos todos E era de trabalho. algum gancho assim bem interessante que escapou. Algum gancho bem Eu fui interessante. ver que a Simone entrou. Simone é minha tia. Ah, que legal, A que Simone legal, está aqui. Um beijo, querida. que bacana. Então, agora eu não me lembro exatamente o que que era dali do gancho com a informática, mas a gente vai se superando, né? Agora tem uma coisa ali, quando a gente fala assim do aprendizado, o vivenciar o que que traz normalmente? É o lado lúdico. É o lado lúdico. E aí remete com a criança. A criança tem essa espontaneidade. Por quê? Porque a criança não tem medo. Então, quando a gente falava ali entre o pensar, o sentir e o agir,
Se eu penso demais, é provável que eu pense num cenário onde vai me dar medo, onde vão, que nem a Roberta falava ali, onde vão me criticar, e eu não sei se foi a Roberta ou se foi a Elisa, não foi a Roberta, não. Onde vão me criticar, e aí eu fico com medo que vão me criticar. Então, se eu pensar demais, aí eu vou acessar esses medos, essas sensações todas. Se a criança não pensa no que vai acontecer, ela vai lá e faz, dá vontade, ela vai lá e faz. Então, essas vontades, a gente acessar essas vontades nossas, isso é o que traz a espontaneidade, isso é que permite vivenciar. E quanto mais eu vivencio, mais eu fortaleço essa minha capacidade de saber, eu posso ir lá, vou lá e faço, né? Então, é a Exatamente. espontaneidade da criança, né? É a É. espontaneidade da criança. Eu tô sem óculos, mas eu tô olhando aqui, eu consigo enxergar que foram 46 minutos já, meu Deus. Nossa Senhora, o Como tempo voa. passa? Uhum. Passa rápido, passa rápido. Penso que a vivência de qualquer saber é uma aplicação prática do conhecimento. Isso traz muito aprendizado. Exato, exato. O aprendizado só teórico, eu não vou saber se eu aprendi ou não. Eu acho que sei. Mas e colocar na prática? Você vai, cai lá numa floresta amazônica. Você pode ter lido vários livros, mas se você não vivenciou aquilo dali, na hora da prática mesmo é que você vai vivenciar. E tem um outro ponto aí também que é importante, que é a questão assim, a gente grava, a gente cria as memórias por impacto ou por repetição. Normalmente, na escola tradicional, o que que a gente faz? A gente repete, 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 repete. E aí, de tanto repetir, a gente acaba aprendendo. Agora, será que precisa ser tão maçante? Será que não tem formas de criar emoção, de criar diversão, para que aí a gente aprenda? As memórias que a gente tem, né, mais fortes foram as memórias de situações muito boas ou muito ruins, né? Exato. Então, esse é um ponto bem importante também. E tem um exemplo assim disso, né? Vou falar no inglês porque são as vivências que a gente tem mais em comum, assim. Mas eu me lembro eu vou falar porque ele já autorizou, né, a gente trazer esse testemunho dele, mas pegando um dos participantes do Flow, que foi o Everton, Bom, que ele chegou assim num jeito assim, tipo, sabendo nada de inglês, né? Então, eu lembro da postura dele no início do retiro, da imersão, que ele disse assim: Ah, eu tô bem feliz, porque assim, eu não sei nada, então eu vou sair daqui sabendo alguma coisa. Ele já se colocou, tipo, ganhando, assim, né? Ele sim, já sim. chegou ganhando. E como ele saiu, né? Tipo, ele não tinha um repertório ainda, né? De vocabulário, de como falar, né? E o jeito como ele saiu, assim, e aí, claro que a gente fez, foi todo um trabalho progressivo, né? A gente fez todo um conjunto de atividades também para propiciar que ele ficasse à vontade. Ok, tá? Tinha um ambiente propício? Tinha. Mas a postura que ele assumiu levou Sim. ele para um patamar, assim, considerando o que ele tinha, cara, eu olhava para ele assim, quem é você, né? Tipo, a transformação Sim. que ele se permitiu fazer, né? De E- fazer um discurso em inglês no fim do evento. Isso, no fim do Então, evento. assim, como a atitude, tu falou antes de protagonismo, né? É, Que é falar em protagonismo, considerando, no meu caso, no teu caso, o tipo de ensino, né? A forma como nós somos formatados na escola, né? Um atrás do outro, né? Daquele jeitinho que se repete até hoje, infelizmente. Tomara que isso e- mude agora, depois desse período de homeschooling. Tomara que seja uma oportunidade para a gente mudar esse cenário, né? A gente assumir um protagonismo é uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado, sim, né? Eu decidi como é que eu quero aprender, eu decidi como é que vai ser, por exemplo, agora na questão do online, né? A gente tem um poder de escolha gigantesco assim, em relação a esse processo de aprendizagem. isso, A isso. gente cria o ambiente, a gente pode ter inúmeras possibilidades, né? Escolhe o horário, né?
E o interessante é que aí a Fica gente se gravado, pergunta, né? Fica isso, gravado, eu olho no meu tempo, né? Tipo, isso isso, aqui, essa live aqui fica gravada, quem soube que ia ter live assiste depois, é né? Eu, isso. eu organizo do jeito que fica melhor para mim. Isso é liberdade, né? E liberdade para mim é um valor assim fundamental, liberdade e leveza, né? Tanto que eu chamei, né, a semana ali do Free to Flow, livre para fluir em qualquer área da tua vida, né? Eu chamei de Free to Flow, por quê? Porque para mim leveza o estado de fluxo é leveza. Quando tem alguma coisa que tranca é porque eu estou resistindo de alguma forma ao que está acontecendo. Exato. Então, isso pode ser para o inglês, né? Eu estou trancando por quê? Porque eu não me veio a palavra e eu não aceito que a palavra não tenha vindo. E aí eu brigo com aquela realidade. Ok, a palavra não veio. E daí? Qual é o problema? Sabe? Exato. Então, esse fluir, ele tem muito a ver com leveza, com aceitar tudo que é, né? A pandemia trouxe coisas que vieram para ficar de vez. As aulas virtuais são o maior exemplo, exato, Carson. E foi nessa linha, a pandemia está me trazendo uma coisa muito bacana. Eu vinha desejando já disponibilizar essas vivências em inglês, né? Porque o que eu crio com o English Experience são vivências em inglês, né? E o aluno vai aprendendo ao longo do caminho. Agora eu estou trazendo mais elementos até também de ensino, né? De conteúdo técnico também, para poder equiparar, né? Então, eu queria criar isso, mas eu não sabia como é que eu vou fazer vivência online à distância, né? Depois que eu percebi que o grande diferencial é a conexão com o aluno, por quê? Porque é a partir da conexão que a comunicação acontece, né? Se eu não tivesse num bom nível aqui de rapport com a Ana, a live não ia rolar, não ia acontecer, não ia fluir. Então, se a gente cria essa conexão e a conexão começa com a intenção, qual é a diferença de fazer presencial ou online? É possível, sim. E aí, com a Exato. história da pandemia, tá, então vamos lá criar esse English Experience Online. Não, e aí te dá a oportunidade de planejar de um jeito que dá para olhar para dois aspectos, né? Com um objetivo, tu atinge aspectos diferentes. Vou traduzir isso no free to Flow e no Journey, Journey to Journey Flow to Flow em English, né? Então, o Free to Flow, ele é uma jornada menor, né? Assim, de isso, menos dias que isso, o Journey, mas ele é uma jornada para todo mundo, independente se é para aprender inglês, isso, né? isso, Então, te dá a oportunidade, assim, de botar a criatividade, assim, para funcionar e pensar em algo que abrange, inclusive, mais pessoas do que só aquelas que querem estudar inglês, né? isso, Que querem não estudar, nem vou falar essa palavra, estudar inglês, mas que querem isso, se apropriar do se inglês como uma apropriar do segunda inglês. língua, terceira língua, enfim, né? A E aí eu Tanis, queria que tu falasse nesses minutos que a gente tem, Angela. Estamos com 54 e meio aqui. ó, Então a eu gente tem tenho um tempinho, acho que é legal tu trazer o que tu está planejando aí para essa primeira parada aí, que é o Free to Flow. É, vamos dizer perfeito. assim, que é o passaporte pro Journey. Isso, é o passaporte, mas não chega a ser pré-requisito, né? Então porque o que que acontece, né? As pessoas precisam saber o que que é essa experiência de fluência, o que que é essa experiência de vivenciar numa função de protagonista, numa função de ativo, de presença, né? As pessoas A precisam Tanis, saber. Hã? a Tanis que participou da live nossa lá no canal. Vocês de Ah, novo. sim, Nós de novo, Tanis. querida! Estamos falando de aprendizagem, Tanis. De Que aprendizagem, bacana, de que bacana. vivência. E Segue o aí, quanto Angela. a vivência fortalece mais ainda o aprendizado, né? A aprendizagem. Então, o que eu criei vai ser ali a partir do dia 18 de agosto, vão ser 7 dias de lives, onde vai ser lá no YouTube, então, onde as pessoas vão poder perceber como é que é este mecanismo de fluir, quais são os aspectos que influenciam para eu conseguir fluir em qualquer área da minha vida.
E não só perceber quais são esses aspectos, sentir mesmo, tá? Quais são as crenças que eu tenho aqui, qual é a conexão que eu tenho com o objetivo que eu quero, que ganhos que eu vou ter aí, como é que eu desenvolvo essa persistência, e vários elementos que eu vou trazer ao longo dos dias, né, dessa semana inteira ali, para que a pessoa possa perceber, tá? É possível fluir. Quando ela se apropria do é possível fluir, se ela quiser, ok, eu quero fluir em inglês, aí quando ela começar a jornada mesmo do inglês, aí ela vai esbarrar em outras crenças, outros desafios e tudo mais. Então a gente precisa saber quem é que está do nosso lado, nos segurando pela mão, para quando a gente tropeçar, a Ana falava ali do eu observador, né? Para me ajudar a voltar para a posição do observador, aprender o que eu preciso aprender com aquilo que eu estou vivenciando no agir, para aí sim eu consigo crescer no meu aprendizado. Porque sem isso, o que, que acontece? A pessoa empaca e desiste. E eu fiz uma enquete, até deu 60%, 2/3 das pessoas acabam comprando cursos e desistem. Por quê? Porque não tem Uau, esse amparo. Não tem esse amparo. tá aí uma Depois até deu, oportunidade deu de 60%. ressignificar. Exato, deu 56%. Se eu somar, né, a pesquisa que eu fiz do meu perfil pessoal para o perfil do English, se eu somar as duas, dá 56% das pessoas acabam desistindo, pagam e não fazem cursos, né? Então, ter esse apoio ali lado a lado e puxando para essa reflexão, puxando para esse protagonismo. Tá, tropeçou, o que que esse tropeço está dizendo para você sobre você, né? E eu faço um paralelo muito grande com a minha jornada de empreendedorismo também. Tem muita coisa que eu não sabia e eu estou aprendendo. E aí vai dizer assim, agora, por exemplo, você também, né, Ana? Você também. E mais, você está agora ajudando também outros empreendedores a usarem mais das ferramentas online, né? Sim. Então, e isso é muito bacana, porque a coragem que eu preciso para subir esse degrau, entende? Me dá a base para aumentar a coragem para subir esse degrau. Agora, se eu for imaginar, eu vou pular daqui para cá, eu não vou conseguir ter essa coragem toda que precisa para dar esse passo tão grande. Mas se eu vou passo por passo, acesso um pouquinho de coragem para dar esse primeiro passo, agora acesso um pouquinho mais de coragem para dar esse outro passo, agora para esse outro passo, aí a coisa flui, né? Aí a coisa flui. Não, e o free, né, para quem quer participar, conhecer, o legal é que vai ser free mesmo. Isso, vai ser gratuito. É gratuito, né? É um presente que a Ângela está trazendo, tá riquíssimo, assim, sem spoilers, né? Mas tá, tá muito legal, assim, eu vou acompanhar do começo ao fim, assim, porque realmente tá muito precioso o que está vindo aí. Nós temos 1 minuto, né? Então, estamos no fim da live. Eu acho que eu E vou deixar o convite para quem gostou da proposta, né? Quem se interessou por esse tema, gostou do que viu aqui, manda um direct para Ana ou para mim, né? Para comentar um pouquinho. Puxa, quero saber mais sobre o Free to Flow, essa jornada livre para fluir em qualquer área. Eu quero saber mais sobre a jornada da Rumo Fluência em inglês, né? Como é que você usa essa PNL, essa hipnose para destravar as pessoas para elas fluírem de fato? Manda uma mensagem para a gente. Vai ser um prazer aí passar todas as informações, tanto eu quanto a Ana, né? nesses 8 segundos, 7, 6, muito obrigada para todo mundo que estava aqui. Até